E então, vamos lá? Vamos continuar fazendo alguns exercícios sobre gases ideais ou gases perfeitos, porém agora nós vamos fazer algumas adaptações à lei geral. Por quê? Na lei geral, você aplica direto essa daqui quando as três variáveis de estado se alteram, variam. Agora, vamos supor que, porventura, uma dessas três variáveis, pressão, volume ou temperatura, não variar. Como vai funcionar? Vamos então? Bem bacana essa questão, ó. A pressão do ar dentro dos pneus é recomendada sempre pelo fabricante para a situação em que a borracha do pneu está fria. Então, por exemplo, se a calibragem de um determinado pneu está para um exemplo, 33 libras, que é o que se fala normalmente, contextualizando, né? Um pneu, ele tem, recomendado pelo fabricante, uma pressão de 33 libras. Essas 33 libras de pressão, que não é uma unidade de pressão, libra não é uma unidade de pressão. Fala-se corriqueiramente, cotidianamente, nos calibradores de postos de gasolina, ou você vê muito frentista falando somente em libras, tá? Então vamos considerar libras. No momento posterior a gente fala sobre isso, tá? Com mais profundidade. Então vamos lá. Um pneu que foi fabricado e a recomendação do fabricante era para, por exemplo, 33 libras, aquela pressão ali é para 33 libras com pneu frio. O pneu sem ter rodado. Quando o pneu roda, ele aquece. Se mexe com a temperatura, certamente mexerá com a pressão dos pneus, tá bom? Vamos ver, vamos continuar, isso é só um bate-papo. Quando o carro é posto em movimento, os pneus aquecem por atrito. E então a pressão interna também varia. Mas observa que o grande lance está aqui. Mas o volume do pneu não tem alteração. A temperatura aumenta porque aquece, a pressão interna varia por conta desse aquecimento, mas o volume do pneu tem alteração desprezível. O que significa então? Olha lá. Alteração desprezível significa dizer que o volume do pneu não varia, ok? Então, se tem alteração de volume desprezível, é porque o volume não varia. Se o volume não varia, acompanha aqui, daqui a pouco a gente retoma a questão. Essa é a lei geral. Se o volume não varia, diz-se que a transformação gasosa admite três nomes: isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Pode aparecer qualquer um dos três termos. Eu vou utilizar o termo isométrica, ok? Bom, olha só, se a transformação é com volume não variando, se é uma isométrica, eu posso dizer, então, bem miudinho aqui, ó, que V0 vai ser igual a V. E se V0 vai ser igual a V, essa lei geral ela pode ser adaptada a uma transformação isométrica. Jogando V0 e V fora, nós teríamos isso daqui, ó. P0 sobre T0 igual a P sobre T. Ok? Então, sem perda de tempo, nós vamos resolver a questão, que é uma questão de transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. V0 é igual a V. Chegamos à conclusão que a lei geral adaptada a uma isométrica fica com essa cara. Então, vamos ver os dados da questão e aplicar direto naquela lei geral mais simplificada. Considere o ar do pneu como sendo um gás ideal e sua pressão a 17 graus Celsius. Toma cuidado, hein? A pressão a 17 graus Celsius. Então, a pressão inicial
equivale a 1,7 vezes 10 elevado à quinta na temperatura de 17 graus Celsius, que a gente vai precisar colocar em Kelvin isso daí. Você já sabe que basta adicionar 273. Então, aqui, 290. Ok? Ficaram claros? T0, T0. Muito bem. Vamos ver o que se pede agora no final. Depois de rodar por 1 hora, o pneu aqueceu. Se o pneu aqueceu, aumentou a temperatura. E aumentou a temperatura para quanto? 37. Adicionando 273, 310 Kelvin. Calcule a pressão do ar ao atingir essa temperatura de 310 Kelvin. Ok? Olha só. Eu vou deixar a cargo de vocês a continha aqui, tá legal? Na verdade, a gente teria que pegar 310, jogar lá para cima e ficaria 310 vezes 1,7 vezes 10 à quinta dividido por 290. Vou isentá-los então de toda essa conta. A pressão vai ser igual a, olha, é um valor aproximado, tá? 1,8 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Observe que o acréscimo, o aumento de temperatura ocasionou também um aumento de pressão, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre o volume não variar. Um freezer recém-adquirido, observa, ele estava aberto. O ar no interior do freezer, enquanto ele estava aberto, é o mesmo ar que nos circunda, que nos cerca, ok? Fique ligado, o freezer está aberto, o ar que nos circunda é o mesmo ar que está dentro do freezer. O ar que está ao nosso redor está sob pressão normal. Então, o ar no interior do freezer também está sob pressão normal. Nós sabemos que pressão normal é essa em ATM. O freezer recém-adquirido foi fechado e ligado quando a temperatura foi fechado, o ar lá no interior, no momento do fechamento, está sob pressão normal. E a 27 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Não esqueça que ele foi fechado e a pressão atmosférica é normal. Não esqueça, pressão atmosférica normal, 1 atm. Considerando que o ar se comporta como um gás ideal e a vedação é perfeita, determine a pressão no interior do freezer quando a temperatura atingida for de menos 19. A temperatura vai baixar, a pressão também vai baixar. Certamente encontraremos um valor inferior à pressão atmosférica normal, que é de 1 atmosfera. O grande negócio aqui da questão é o seguinte: não se falou em volume de ar. Por quê? Porque o volume de ar no interior do freezer não vai variar. Por quê? Porque o volume de ar no interior do freezer assume o volume do próprio freezer. Não tem variação de volume porque o freezer é o mesmo. O volume do freezer é aquele tal em que o ar no seu interior ocupa todo o seu volume. Então, antes ou depois dessa variação de temperatura, o volume do freezer não varia, então o volume do ar não varia. Volume do freezer não varia. Lei geral está aqui. Volume não varia, isocórica. V0 igual a V, lei geral. Ok? Vamos aplicar então a lei geral. Para uma olha o nome que eu usei agora, isocórica. Vamos lá então? Ficamos assim, ó. Pressão atmosférica normal no momento do fechamento equivale a 1, ok? Pressão atmosférica normal no momento do fechamento, 1 atm. 27 soma 273, temperatura inicial de 300 Kelvin.
Tranquilo? Bom, temperatura baixou para menos 19. Menos 19 mais 273. Menos 19 mais 273. 254. Qual é o objetivo? Calcular a pressão no interior do freezer nesta temperatura. A pressão será igual a 254 sobre 300. Bom, olha só, vou isentá-los do cálculo, tá legal? Esse valor aqui de pressão será aproximadamente 0,84. Lembra que nós havíamos previsto? Baixou a temperatura, com volume constante, temperatura também baixa. Resposta em pressão atmosférica normal. Pressão atmosférica normal 1 atm. Resposta então para a pressão do ar no interior do freezer também em atmosferas. Vamos a mais um. Observe. Um pneu de bicicleta ele é rapidamente cheio, inflado com ar, até a pressão de 3 atmosferas. No final do processo, a temperatura no pneu era de 50 graus Celsius. Tá legal? Observe o seguinte, ao atingir 3 atmosferas quando foi inflado, atingiu 50 graus Celsius, tem que somar 2, 7 e 3. Mas a temperatura do ambiente era de 20 graus Celsius. Considere constante o volume. Olha lá, volume constante indica volume invariável. Lei geral dos gases, volume não varia. Volume não varia isométrica, isocórica ou isovolumétrica. V0 igual a V. Essa é a lei geral que nós vamos aplicar. Muito cuidado que 50 graus Celsius é a temperatura inicial e 20 graus Celsius vai ser a temperatura final. Por quê? Considere constante o volume do pneu e o ar contido como um gás ideal. Quanto que vale a pressão do ar no interior do pneu quando for novamente restabelecido o equilíbrio térmico com o meio ambiente? Quer dizer, quando sair de 50 graus Celsius no interior do pneu e voltar para 20 graus Celsius. Ok? Então vamos lá. Como é que nós vamos ficar aqui? 3, que era a pressão atingida para 50 graus Celsius. Não pode, soma 2, 7 e 3, 323. Tá bom? A nova pressão, ao atingir a temperatura do ambiente e o equilíbrio térmico, somou 273, 293. Ok? Simples, né? Interpretou a questão, partiu para a lei geral ajeitadinha, não vai dar problema nenhum. Possivelmente, o problema maior esteja nessas contas, tá? Do qual eu vou isentá-los de fazer, né? Nós não vamos fazer essa conta aqui, tá? A gente vai utilizar uma calculadorazinha, eu já fiz isso por você. A pressão encontrada é aproximadamente 2,7 atm. Observa, baixou a temperatura, vai diminuir a pressão, ok? Valeu, pessoal!